começar pelo molde da frente para inserir o volume de franzido. A primeira parte que a gente tem que fazer aqui é identificar qual é o local do molde da frente que nós vamos colocar o franzido. Então, olhando aqui na imagem, aqui no molde da frente, nós temos o franzido no centro da frente. Então, vai ser aqui no centro desta frente. O franzido não vai até lá embaixo, a gente pode ver que ele não pega o total da blusa, né? Então, a mesma coisa nós vamos fazer aqui. E se você deve estar lembrado, para a gente fazer o cálculo do franzido, nós precisamos aí de duas medidas. Uma é do perímetro, onde vai ser localizado o franzido, então aqui na parte da frente, e a outra medida é a quantidade de volume que a gente vai colocar nesse molde para fazer o franzido. Então, vamos delimitar aqui primeiro o perímetro e medir esse perímetro. Vou medir, então, aqui no centro da frente. Aqui a gente tem até na linha do quadril, mas então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos deixar aqui, nessa linha, é a linha da cintura. Nós vamos subir 1 centímetro da linha da cintura, para poder estar inserindo o franzido só nessa parte de cima. Então, aqui, ó. Então, o meu franzido vai ser aqui, ó. Então, eu vou pegar daqui até aqui o franzido, tá? Então, meu perímetro vai ser esse. Então, eu vou medir esse perímetro. Aqui, então, ó, eu tenho 11 centímetros e 1. Eu vou marcar aqui no 11 para ficar um número redondinho para a gente fazer o cálculo. Então, aqui o perímetro onde eu vou inserir o franzido tem 11 centímetros. Então, perímetro tem 11 centímetros. Ok. Aqui, para fazer o cálculo do franzido, eu vou usar o método da porcentagem. Método da porcentagem. Podemos observar aqui neste modelo que aqui na frente ele tem um leve franzido. Esse tecido aqui aparentemente é tipo uma tricoline, um algodãozinho, né? Porque se fosse chiffon caía bem esses franzidinhos. Então, eu posso identificar como um leve franzido. E para realizar o cálculo desse leve franzido, então, nós vamos aplicar aqui a porcentagem de 30%. Nesse caso, então, eu vou fazer a continha aqui, usando a calculadora. Vamos pegar o 11 centímetros vezes o 30 e apertar lá no porcento. Nós temos um resultado de 3,3 centímetros. Então, nosso volume de 3,3 centímetros. Esse 3,3 centímetros é o que vai ser distribuído depois neste perímetro aqui entre as aberturas. Porém, antes de começar a traçar as retas para inserir o volume, nós vamos primeiro fazer o transporte desta pence que está aqui na lateral para o centro da frente, para que este volume aqui, que já está aberto, passe para o centro da frente, fazendo parte do volume que vai ser distribuído aqui na frente, que é 3,3 centímetros. Relembrando aqui, então, o transporte de pence, você tem aqui o ápice dessa pence, que é aqui, mas tu tens o ápice do busto, que é aqui. Que lembra quando constrói a pence, você afasta do ápice do busto para não fazer aqui um formato bicudo na frente. Então, para transportar essa pence, sempre eu tenho que voltar o ápice da pence para o ápice do busto antes de transportá-la. E é isso que eu vou fazer agora. Vou ligar essa pence lá no ápice do busto. Então, aqui já tá em linha reta. Vou pegar agora essa outra perninha daqui, ó, e vou ligar lá no ápice do busto. Essa linha vermelhinha aqui de dentro não é mais a minha pence. A minha pence agora passa a ser essa aqui. Agora, para transportar, depois que eu desenhei ela até o ápice, eu vou cortar, desenhar a linha de corte onde eu quero que surja a pence. Então, se eu quero que a pence venha para o centro da frente, eu vou desenhar a linha de corte até o centro da frente.
Ok. O próximo passo, depois de desenhar a linha de corte, é cortar o centro desta frente aqui e fechar esta pence deste lado de cá. Corta até no ápice do busto e fecha essa pence. Eu gosto de cortar um ladinho para fechar em cima do outro, para ficar mais, não ficar grosso, não ficar alto, né? Para ele ficar bem planificadinho. Corto aqui, até lá perto daquele ápice, deixando um pedacinho de papel emendado, sem cortar tudo, né? E aí a gente gira, ó. Gira, coloca essa perninha da pence em cima da outra perninha da pence. E aqui tem que ficar planificado, não pode estar nenhuma preguinha aqui. Se fizer uma preguinha é porque tu não cortou o suficiente, vou ter que cortar mais um pouquinho. Agora eu vou colar com a fita crepe, que ele não saia do lugar. Ok, aqui eu já tenho a minha pence de busto que estava aqui transportada para o centro da frente. E aquele volume de lá passou para cá. Esse volume que abriu, ele faz parte deste volume total. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que medir quanto é que foi que eu abri e diminuir deste valor aqui, para saber quanto é que vai faltar para depois eu abrir os outros espaços no molde. Vejam que é diferente do que vocês viram até agora. Quando a pence faz parte do volume, eu sou obrigada a diminuir esse volume dela em relação ao volume geral que eu ia querer colocar ali na frente do molde, que aqui é o local onde eu vou colocar o franzido. Então, eu vou medir. Aqui eu tenho 8 milímetros. Então, desse 3,3 eu vou tirar os 8 milímetros. Três 3,3 menos 0,8. Nós temos 2,5 centímetros para distribuir aqui nessa parte da frente. Agora, nós vamos traçar as retas neste molde para poder inserir o volume. Aqui eu tenho uma medida pequena, então eu vou traçar uma linha aqui no meio para vir para cá. Já vou aproveitar essa abertura aqui e vou deixá-la como está, aqui já como um volume, e vou dividir só aqui. Lembra que as retas eu tenho que iniciar elas e tocar o extremo do molde. Como essa frente está inteira, eu vou ter que tocar aqui na lateral as retas. A mesma coisa nas retas que eu vou traçar aqui abaixo, vou fazer a mesma coisa. Vou iniciar elas lá na linha do centro e vou ter que tocar aqui a lateral do molde, para depois eu poder movimentar esse molde. Então, vou traçar a primeira reta. Observe que aqui não estou preocupada se elas são retas paralelas ou colocando medidas para distanciar as retas certinho. Como aqui eu tenho a medida, eu vou traçar mais ou menos aqui no meio e vou tocar aqui a lateral do meu corpo, certo? Então, de lá, essa é uma das retas de corte que depois eu vou abrir para inserir o volume. Agora, aqui embaixo, eu tenho essa medida aqui. Se eu colocar só uma reta aqui no meio para abrir, essa distância aqui para mim pode ficar muito grande para depois eu ligar os pontos e fazer uma curvinha bonitinha. Então, eu vou dividir essa distância aqui em 2 vezes, traçando 2 retas do início até o final. Então, com a reta, eu vou ver mais ou menos quanto é que ela tem, né?
ela tem, então se eu dividir 2, 4, dá de colocar de 2 em 2 centímetros mais ou menos, né? Então, ó, eu posso colocar uma reta aqui no 2 e posso colocar uma retinha aqui um pouquinho mais no 4 e um pouquinho. Agora, vou traçar uma reta de lá até o fim do molde, de lá até o fim do molde para poder abrir. Aqui embaixo não vou traçar nenhuma reta, não quero franzido, eu quero franzido deste ponto até naquele ponto. Então, vejam, é essa área aqui, ó, que vai ter o franzido. Então, vejam que eu já dividi ela mais ou menos igual, não tem as mesmas medidas, mas o que importa é a abertura que eu vou dar em cada uma dessas partes, desde que eu atinja o total de 3,3 centímetros de abertura, somando com a pence. Agora, antes de cortar cada linha dessa, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele 2,5 centímetros e vou dividir pela quantidade de linhas que eu risquei. Então, aqui eu risquei 3 linhas, porque na hora que eu cortar é aqui que eu vou abrir, na hora que eu cortar é aqui que eu vou abrir, na hora que eu cortar é aqui que eu vou abrir. Então, eu vou pegar os 2,5 e dividir por estas 3 linhas. Então, eu vou pegar o 2,5 centímetros, vou dividir por 3 e eu vou ter o resultado que eu vou ter que espaçar cada uma dessas linhas. Aqui eu tenho 0,83, uma dízima periódica. Então, eu vou abrir 0,84. Então, pega o 2,5, divide por 3, que vai dar uma dízima periódica. Então, aqui a abertura do volume vai ser igual a 0,84. No caso aqui, se eu colocar centímetros, tem o zero na frente, né? Então, 84 centímetros ou, né, 84 milímetros. Cortar as retas. Aqui eu vou cortar as retas até tocar lá o corpo, deixando a beiradinha do corpo sem cortar para fora. Na hora que eu cortar aqui, ó, vou cortar para vocês observarem, ó. Corto até ali na beiradinha do corpo e deixo uma pontinha do papel junto, né? Tá, cortei. Só que, olha, quando eu for abrir, ó, lá fica com aquela parte grudadinha. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso eliminar essa lateral aqui do corpo para ficar mais fácil para mim poder abrir depois. Então, é isso que eu vou fazer agora. Cortei bem na linha da lateral do corpo. Agora sim, quando for abrir, ó, eu consigo abrir, veja bem. Vou cortar as outras linhas. Cortei as 3 linhas. Agora, aqui nessa etapa, eu tenho que colocar o papel por baixo para refazer o molde. Então, aqui eu já tenho um papel pardo. Sempre utilizo o lado fosco do papel pardo para cima. Nunca o brilhoso. Ele vai refletir na hora de tirar a fotografia. Vou virar. Colocar embaixo do molde. Começar posicionando meu molde aqui. Vou colocar essa parte aqui, não para baixo aqui, ó, porque depois eu vou ter que inserir a margem de costura. Então, já vou colocar aqui para cima para eu poder inserir a margem de costura, tá? Vou colocar lá naquele cantinho de lá, para eu poder abrir para cá, ó, tá? Não vai ser tudo esse volume, claro, porque eu vou respeitar 84 milímetros em cada abertura.
Vem pra cá. Um pedacinho de fita crepe. Já vou começar fixando aqui, pra ele não sair do lugar. E aqui, ó, também. Ó, que daí eu consigo movimentar aqui, ó, e ali já fica firme, ó. Aqui, ó. Agora aqui eu vou afastar 84 milímetros, né? 0,84 centímetros. Então, a partir daquele ponto ali, eu vou colocar, ó, aqui eu tenho 8. Ah, mas o que é 84 milímetros? Tão difícil? Tudo bem, se você quiser marcar 9 milímetros aqui, ó, porque 84 milímetros não dá de enxergar, né? Não tem problema, ok? Então, a gente pode marcar ali entre o 8 e o 9 ou 9 milímetros, que a diferença é muito pouca, certo? Marcou. Aí, ó, aqui já tá firme com a fita. Se não tivesse firme com a fita, eu tinha que colocar o dedo aqui, ó, para me poder girar essa ponta aqui do molde até chegar lá. Ó, chegou lá. Ok. É bom você já ter a fita cortadinha aí, tá? Vai facilitar o teu processo, ó. Já seguro aqui, para não mexer mais. E já coloco aqui também, ó. Ele não... Opa, vai sair do lugar. Para ele não sair mais do lugar. Certo? Mas tem um procedimento que eu não sei se eu já passei para vocês, mas bem interessante para você fazer esse distanciamento. Porque acontece o seguinte, quando eu vou medir o 0,84 aqui ou o ponto 9 que seja, eu posso medir tanto para cá, quanto para cá, quanto para lá. Então eu começo a dar ângulos aqui, ó. E às vezes daí para me tocar esse ponto exatamente no lugar correto, principalmente quando a medida é maior, fica difícil. Então, uma técnica que eu utilizo para ser mais assertivo essa medida é usando o compasso. Então, como é que vai fazer? Como é que vai proceder? Pega a ponta, essa de agulha do compasso, coloca ali na pontinha, do finalzinho ali, para poder fazer a circunferência, para poder encostar. Mas que tamanho é essa circunferência? Do tamanho do espaço que eu quero, que é o 84 milímetros, ou seja, um 9 milímetros para ficar mais fácil para arredondar na hora de medir aqui na régua, quer ver? Então, daí a gente vai aqui na régua, coloca a agulhinha ali no zero. Essa aqui é uma régua profissional, então ela já tem os furinhos ali próprios para poder colocar o compasso. Então, ó, o 8,4, o 84 milímetros é entre o 8 e o 9, mas pode ser 9 milímetros ali, ó. Encosta, 9 milímetros, tá vendo? Então, é essa medida aqui agora, o compasso já fica pronto, daí fica fácil, porque daí é sempre essa medidinha aqui. Cuidado aí na hora de manusear o compasso para não tirar essa medida. De vez em quando tem que conferir, caso você não tenha certeza se não mexeu na medida. Então, vai colocar a agulha ali na pontinha, ó. Vai fazer um semicírculo aqui, ó. Fazer um semicírculo. Ó. E agora, vai pegar aqui, chegar aquela ponta lá, mas vamos segurar melhor essa pontinha aqui, ó, para ela não sair do lugar. Tem que ela sair do lugar, ó. Então, para ela não sair do lugar, a gente pega uma fita crepe aqui e fixa melhor ali, ó. Daí fica mais fácil para girar. Então, daí, ó, vai pegar aqui, vai girar até a hora que tocar numa parte do semicírculo. Na hora que tocou no semicírculo, esse ponto aqui tocou no semicírculo, é ali que ele tem que ficar. Pronto. Agora eu já posso colar aqui também. Aliás, essas pontinhas aqui tem que ser tudo bem coladinho, tá? Ó, vou colar aqui também para ele ficar bem planificadinho.
Vamos agora, aqui já tem a abertura da pence, agora vamos para essa outra aqui. Aqui, como já tem a abertura da pence, aqui, ó, já vou fixar aqui, tá? A mesma coisa aqui, ó, fixa aqui pra eu poder mexer direitinho. Opa, a fita dobrou, fixa aqui. Vou de novo com o compasso, coloco a ponta lá no finalzinho da linha do molde, faço uma meia lua, aonde tocar o molde agora, ali na meia lua, ó, tocou, então é ali. Segurar aqui, ó, é lá. Já vou segurar aqui mais com a fita para ficar bem firme. Quanto mais eu tapar esses buraquinhos aqui, mais planificadinho ele vai ficar, tá? Agora, ok, já abri os espaços. Se eu somar todas essas aberturas aqui pro volume do franzido, se eu somar todas elas, inclusive essa da pence, tem que dar 3,3 centímetros, que foi a medida que eu tive do 30% sobre o 11 centímetros, que é essa distância aqui na frente, quando estava fechadinho, né, para inserir o volume, ok? Agora, nós vamos retraçar esse perímetro, tanto aqui do centro da frente, quanto aqui da lateral. Como você já sabe, a gente vai pegar uma régua, então, vai ligar suavizando essas pontas. Vou fazer aqui com canetão para você visualizar aí, né, melhor. Então, vou pegar com a régua. Vou ligar aqui essas linhas novamente, cuidando para que fique uma curva bem suave, tá? Aqui, como o volume, a abertura aqui do volume foi pequenininha, fica fácil traçar. Se fosse uma abertura bem grande, aí ficava mais difícil, tinha que cuidar para ficar bem arredondadinho. Já vou aproveitar e vou retraçar essa lateral novamente aqui, ó. Ok. Então, aqui eu já tenho novamente o molde da frente retraçado, a linha da lateral, da barra, o centro da frente, o decote, o ombro e a cava. Perceba que neste molde da frente eu não cheguei a numerar as partes que se encontram, porque como é um molde pequenininho e deram poucas peças, eu já cortei, já colei, então eu não corri o risco de perder. Porém, lembre-se sempre que para facilitar o seu serviço, tu já pode numerar essas partes, para depois tu não perder.